Então, pessoal, boa tarde. A gente vai dar início aqui à moderação, né? Cada um dos participantes que estão aqui no palco, né, discursaram hoje pela manhã, né, falando sobre exatamente as características, né, dos investidores e alguns cases, né, que foram demonstrados aqui. E aí agora eu queria fazer primeiro uma pergunta individual a cada um, depois a gente pode, né, fazer a discussão entre os palestrantes. Então, a pergunta seria para o Matheus Medeiros, da SunGrow, né? A gente sabe que hoje no mercado, né, de geração centralizada existe muita discussão sobre usar inversor de string ou inversor centralizado. Inclusive, a maioria dos desenvolvedores, eles simulam essas duas situações, né? A gente sabe que cada uma tem o seu custo-benefício, né? Então, eu queria saber se SunGrow tem as duas soluções e qual a posição da SunGrow em relação às duas. Qual, se teria alguma característica de uma sobre a outra. Certo, certo. Obrigado pela pergunta. Bom, pessoal, boa tarde, né? Já se falou um pouquinho hoje aqui pela manhã e como eu comentei, a SunGrow tem a solução completa para ambas topologias, tanto para string e quanto para central. E essa é uma pergunta realmente que a gente tem, e justamente pela SunGrow ter as duas tecnologias, a gente se enfrenta essa pergunta dia a dia, né? Todos os dias tem alguém perguntando, poxa, aí, o que é melhor, string ou central? Aí até brincando com o que o meu xará da Trina falou, fiz uma perguntinha pro chat GPT, né, e deixou ele responder, e o chat GPT também tirou o corpo, falou, não sei, eu não vou me posicionar, cada um é melhor para um lado, para outro, mas eu acho que essa pergunta ela se fazia especialmente importante e divergente se a gente pensar 3, 4 anos atrás, que o inversor central tinha 3,5 megas e o inversor string tinha 125 kW, no máximo 250 kW. Então, o inversor central chegava a ser 30 vezes maior do que o inversor string. Então, realmente, se você tivesse comparando perda, né, de parar o inversor central com o inversor string, você tinha aí 30 vezes a mais de perda, né? Mas como eu mostrei também mais cedo na linha do tempo do avanço da tecnologia string e da central, o inversor string cada vez mais potente, estamos chegando aí a 350 kW no inversor string, e o inversor central ele diminuiu, ele retrocedeu, ele está agora com 1.100 kW. Então, uma relação de 3 vezes entre um e o outro. Então, realmente, eu acho que hoje em dia essas diferenças estão reduzindo, estão caminhando para uma convergência e até algo que é justamente por uma característica muito boa do string, né? Que o Roberto, o doutor, falou da questão da modularidade, de você perder menos energia. Então, acho que realmente a modularidade é um ponto muito importante em uma tecnologia como um todo, não só falando de fotovoltaica. Então, eu acho que é isso que a Sangro tem buscado, colocar nos inversores centrais, trazer essa modularidade, trazer as boas características do string para esses inversores centrais, que vão fazer com que ele possa ser aplicado em outras formas, também falando principalmente sobre operação e manutenção, como o Luiz Marques acabou de comentar aqui com a gente. Então, realmente é bem difícil responder, eu acho que é caso a caso. Plantas menores, realmente, sem dúvida para mim, é inversor string, se uma plantas de GD ou pequenas plantas centrais até 30 megas ali, a gente consegue ver que o string tem um comportamento um pouquinho melhor, mas eu acho que realmente é caso a caso, vão ter benefício central de temperatura que vai fazer mais sentido um aumento, a modularização do string automação vai fazer mais sentido, e com essa última atualização do central também, que antes o string tinha uma enorme vantagem que era a curva IV, agora o central também pode fazer isso, eu acho que isso aí deu uma aproximação muito grande. Então, você perguntou qual a posição, fiz igual o ChatGPT aqui e tirei o corpo. Eu acho que realmente é melhor continuar fazendo as análises caso a caso, continuar vendo o que é melhor para o seu projeto, que se você tiver uma região montanhosa, você vai precisar de mais MPPTs realmente, então aí melhor ir para um string. Então, realmente é caso a caso, e por isso que a Sangro mantém as duas topologias no seu portfólio. Ok. Pergunta agora para o Cauã Oliveira, Cauê. A gente sabe que os investidores estão cada vez agregando mais tecnologia, né? Inclusive para facilitar a operação e manutenção, né? Então, a parte do PLC, a parte da QVV, o que é que a GoodWe oferece no mercado em termos, né, de características do investidor para auxiliar no OIM? Perfeito. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Excelente pergunta, que vai muito de encontro com a palestra do Luiz, né? Acho que
depois de assistir a palestra do Luiz, ficou bem claro como é importante para o OEM ter acesso a dados, né? Quanto mais dados, mais fácil a interpretação do que está acontecendo na usina. E eu vejo isso vai muito de encontro com a topologia string, né? Então, monitoramento a nível de string, né? Dando toda essa informação para o OEM. O doutor também comentou um ponto muito importante: a maioria das falhas hoje estão do lado CC, né? Muitos cabos, muitas conexões. Então, o string ele vem e ele acaba reduzindo alguns hardwares na planta, né? Como as combiner box, por exemplo. Então, isso também facilita um pouco a questão de monitoramento, menos spare parts, ou seja, redução do CAPEX do OEM, né? Eu não preciso me preocupar tanto com fusíveis, com chaves, com componentes externos, né? Isso vai contribuir bastante, tá? A CurveV também é uma ferramenta que praticamente todos os strings estão promovendo bastante, né? Tanto na parte do comissionamento como depois do OEM, ele ajuda bastante, né? Então, a Goodyear também traz essa tecnologia envolvendo inteligência artificial, tá? Junto nos seus bancos de dados. Comunicação PLC também, a princípio, parece que melhora só o CAPEX, mas não sei se o pessoal aqui já teve experiências com descargas atmosféricas, queimando placas de comunicação, queimando data logger, né? Então, o PLC também alivia um pouco esse lado do OEM na parte de comunicação, tá? Então, isso é muito importante. Mas, como o pessoal da Sungrow mencionou, também o Central está trazendo novas tecnologias, né? A gente está vendo, pouco a pouco, a parte técnica está começando a ficar nivelada e, no final das contas, acho que o que vai fazer a diferença é realmente o pós-venda, né? A capacidade, a estrutura dos fabricantes de suportar durante esses 10, 15, 20 anos de operação da usina. Ok? Vamos lá, pergunta agora para o Roberto Valle. Então, Roberto, a gente tem visto, né, essa evolução da potência dos inversores de strings, né, como até o Matheus falou, a gente tinha, há pouco tempo atrás a gente tinha inversores de strings no máximo de 100 kW, né? Então hoje já chegou a 350, isso vai até que potência? Será que vai cruzar e vai virar um inversor? O inversor de string vai nivelar a potência dos inversores centralizados hoje de 1 mega, né, em termos de módulo? Até onde vai essa potência? Oi, agora sim. A pergunta é muito legal e eu não tenho uma resposta, mas vou comentar alguns pontos importantes. Eu conversei muito sobre esse tema quando estive na China, fiquei um mês lá estudando, aprendendo com o pessoal, e perguntei para os diversos líderes de desenvolvimento e pesquisa aí da Huawei, e cada um me deu uma resposta, e aí eu vou tentar condensar o melhor de cada resposta, o que eu acho que é o futuro. Primeiro, a gente tem uma evolução natural da tecnologia. O chipset, né, o cérebro do inversor, cada vez mais potente. Com o aumento dessa potência, ele consegue monitorar mais dados, consegue monitorar, fazer mais operações ao mesmo tempo, e, em consequência, você consegue embarcar mais potência no inversor. Mas quando a gente fala do inversor string, né, além justamente da vantagem na operação e manutenção, da quantidade muito grande, rica de informação que você pode ter através do inversor string, a gente tem que também pensar na facilidade para a substituição desse inversor. Então, esse inversor, sim, né, tem que ter um peso adequado, por causa da potência. Esse argumento que uma pessoa consiga substituir, não vai mais, né? Você precisa de uma maquinária em específico para poder carregar, né? E tem que ter também dimensões adequadas para poder facilitar essa substituição, que é um conceito que a Huawei tentou trabalhar, não aumentando as dimensões em relação ao nosso modelo anterior. Há outro ponto muito importante, a corrente de saída. Não adianta ter uma uma potência muito elevada se a corrente de saída também vai ser elevada e o cabo, porque uma coisa são os cálculos do cabo em uma região que é muito fria. Talvez você vá utilizar um cabo de 240, 300, mas se você continua aumentando a potência, você vai ter que utilizar, por exemplo, carro de 400, carro de 500. No papel é bonito, mas quando o operador vai fazer toda essa conexão em campo, vai ter uma dor de cabeça muito forte. Não estou falando que não é possível, mas é uma complicação a mais.
Então, os desafios para o aumento de potência, justamente, dos próximos emissores, eu não sei te falar agora se vai para 1 mega, 2 megas, né? Mas há um conceito de modalidade que tem que ser preservado, está justamente isso. Como que o inversor vai continuar mantendo o peso e as dimensões? Como que o inversor vai ter uma solução de cabos que não complique a vida do instalador? Então, diante desse cenário, Ana Carolina, o que é que a Solis tem em termos de produtos hoje para oferecer ao mercado em termos de inversor de string e inversor centralizado atualmente ou que está planejado futuramente? Bom, atualmente a Solis tem um inversor de 250, 125. O de 250 é amplamente utilizado já no Brasil, porque ele tem uma ótima performance a altas temperaturas. Então, no mercado brasileiro, a gente sabe que é muito importante. 14 MPPTs, até 2 entradas por cada MPPT. Ele tem a possibilidade também da conexão Y, eu consigo, então, economizar no cabo na hora de eu ligar. E a Solis também está lançando agora um produto de 350 kW, também para acompanhar o mercado nesse aumento de potência dos inversores string. Esse produto ele também consegue a comunicação através do PLC, para a gente ter realmente redução do custo, também conector em Y, a possibilidade de cabos de alumínio, tudo isso para reduzir o custo. Como meus colegas falaram, cada aplicação, como inversores centrais de maior potência, como o string de menor potência, tem suas vantagens e desvantagens, cada caso deve ser analisado. A gente sabe que o inversor string tem algumas vantagens em relação depois da venda, que é a facilidade de OEM, a facilidade de troca, a facilidade de substituição de módulos que, de repente, não encontra da mesma potência, a gente consegue rearranjar numa string, facilitando a substituição. A gente também tem a questão do mismatch, que o string tem menos, a questão das perdas. Então, cada caso deve ser analisado e refeito todos os cálculos e as análises, como na palestra anterior, para ver a viabilidade realmente do projeto com cada solução. Ok. Então, Sérgio, vamos lá. A gente viu aqui pelo debate, né, que o inversor de string, né, ele tem uma série de facilidades, principalmente na parte da gestão, né, porque ele consegue identificar qual das strings que estão entrando nas MPPTs estão com problemas. Mas, por outro lado, a gente tem um aumento absurdo do BOS, né, em relação aos inversores centralizados, em relação a cabos, né, todos os custos que estão agregados aí, né, na parte de cabeamento e comunicação desse inversor com os SQUID, né? Eu perguntaria ao Sérgio, qual seria o limite de MPPT nos inversores de strings, se seria, aumentaria, né, juntamente com a potência, ou essas MPPT ficariam nesse limite atual de 12, entre 12 a 8 a 16, né, entradas? Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela pergunta. E essa pergunta, acredito que quem já trabalha na área técnica do inversor já recebeu muito essa pergunta, igual a pergunta que o Matheus, nosso colega, respondeu, né? Que string é melhor ou centralizado é melhor? Ou mais MPPT é melhor ou menos MPPT é melhor? Bom, a função da MPPT, ela serve, né, para fazer esse cálculo de tensão em corrente para obter a melhor geração, né, maximizar essa potência da geração. Só que tem um outro ponto de contrapartida, que é o seu gasto energético para fazer essa rastreabilidade, né, desse ponto. Então, o que o nosso time de P&D ele trouxe é que dentro do nosso equipamento a gente traz uma solução com menos MPPTs para você ter, né, não tanta gastar tanta energia, né, nessa rastreabilidade e para que consiga atingir um cenário para gerações centralizadas, né, essas usinas. Alguém queria fazer alguma consideração final para a gente encerrar? Eu só queria falar de que sobre o BOS. O BOS é um ponto muito importante e justamente um trabalho que a gente está fazendo muito forte no meu time, por isso que eu reforcei ele, temos muitas pessoas trabalhando nisso, é que existem os custos escondidos do BOS. Não adianta somente ver o preço que eu estou oferecendo ao meu inversor com do concorrente. Vocês têm que ver toda a solução como um todo.
Por isso que a gente fala, por exemplo, em algumas usinas fotovoltaicas, trabalhar com transformadores, estações transformadoras 9 MVA faz todo sentido. Em outras, é melhor trabalhar com D6. Não somente é pela disponibilidade, né? Mas tem que ver justamente com os cabos de média. Em uma solução, você vai ter que trabalhar com 2 cabos de média de 500, né? Em outra, você vai trabalhar com cabo de 400. Claro, existe o estudo de curto-circuito. Então, o melhor dos mundos, e a mesma coisa acontece do lado DC e do lado AC. Eu não acho que necessariamente um inversor central, ou uma solução modular, ou uma solução string, por natureza, tem um melhor BOS. Isso aí, cada caso tem que ser analisado. Justamente por isso, o meu time está disponível para ajudar nossos clientes, caso por caso, ajudar qual que é o melhor layout. Às vezes, somente deslocar um pouquinho o inversor já melhora o BOS consideravelmente. E se você pensa que em geração centralizada, qualquer coisinha pequena pode impactar fortemente, né, em custos maiores, quando você multiplica o número de inversores, faz todo sentido. Bom, também só uma última consideração, eu falei bastante sobre comparações passadas e o momento atual, né? E é alguma coisa que a Sungrow tem estudado também, pensando qual que vai ser a tendência de aumentar a potência ou diminuir a potência, e tudo isso tem um impacto que o Dr. Roberto comentou muito bem sobre corrente, instalação, etc. Tá tendo, a Sungrow já inaugurou a primeira planta que está trabalhando em 2.000 volts na parte CC, então justamente para diminuir essas correntes, possibilitar colocar mais módulos numa mesma string. Então, eu acho que também tem outros pontos que a gente pode trabalhar no futuro para poder ter uma otimização de CAPEX que não só no equipamento propriamente dito, né? Tem que olhar realmente caso a caso e as inovações ela tem que pensar no BOS como um todo e não só no meu equipamento. Então, acho que também tem esses outros pontos também de melhora. Ok, então, pessoal, eu queria agradecer a todos, pedir palmas aí para os palestrantes. A gente está encerrando o debate agora.